Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Entra no ar mais um programa Cabeça para Cima, para fazer companhia a você, para ajudar você a refletir sobre temas importantes que nos ajudam a viver melhor. Aqui no Cabeça para Cima, a gente gosta de trazer para você esses temas relevantes que podem ajudar no seu dia a dia, que podem fazer diferença. E, além de trabalharmos com temas da atualidade, muitos dos temas que a gente debate aqui são demandas suas, querido telespectador. Portanto, se você está aí, se você gostaria de ver uma equipe refletindo sobre um assunto do seu interesse, que você quer ter mais dados para pensar sobre ele, manda essa informação para a gente, manda o tema aqui para a gente, e a nossa produção vai trabalhar e nós vamos buscar gente e vamos debater, porque é assim. Toda a programação da Boas Novas, ela é feita para você, ela é feita para abençoar vidas. A Boas Novas, ela existe para transmitir Jesus. E quando Jesus está no meio da história, sempre tem bênção, não é? E tem um time de pessoas que já entendeu a missão da Boas Novas, já entendeu a razão da Boas Novas existir. E essas pessoas, elas decidiram estar junto conosco, orando pelos nossos desafios e contribuindo para que a Boas Novas possa se manter no ar 24 horas por dia, com programação saudável, e possa também crescer, desenvolver, atingir novas metas e, quem sabe, chegar até você com um novo sinal digital que está aí, né, como obrigação de todos cumprirem. Você, querido semeador, faz toda a diferença e nós queremos que você saiba disso. Sem você, nós não caminharíamos o quanto caminhamos. Você, com a sua participação, com a sua oração, permite que nós nos sintamos seguros e possamos saber que a Boas Novas, ela vai existir até quando Jesus voltar, porque você nos ajuda nessa missão. Obrigada, e que o próprio Senhor que tocou o teu coração, Ele possa te recompensar. E você que ainda não é um semeador, nós queremos te desafiar a vir fazer parte desse exército. Portanto, liga aí 2126-300 ou entra no nosso site e venha você também fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. Não fica com a bênção só para você, não. Vem nos ajudar a ficar pelo Brasil e pelo mundo distribuindo bênção. 2126-300 ou www.boasnovas.tv. Você rapidinho se torna um semeador. Que Deus abençoe a tua vida. Que Ele continue te abençoando, não só através da nossa programação, mas no teu dia a dia, e que Ele possa atender os desejos do seu coração. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que mais de 8 milhões de brasileiros já estão dependentes de droga. Essa informação ela é particularmente relevante e preocupante, porque se o número já é grande, o pior é que ele cresce a cada ano. E aí, o que fazer com isso? Como as famílias podem se blindar contra o vício de drogas? E mais, talvez mais importante ainda, o que elas podem e devem fazer quando um de seus membros já se tornou um dependente? Cabeça para Cima de hoje quer refletir com você sobre o perigo das drogas, mas hoje a gente vai além. Além de refletir sobre o perigo das drogas, a gente quer refletir também como a família pode ajudar a sair, a fazer com que esse membro se liberte do vício. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial para o nosso debate de hoje. É claro que ninguém espera e muito menos deseja que um membro da família venha a se envolver com drogas. O uso das drogas vem atingindo o mundo inteiro, inclusive aqui perto de nós. O problema muitas vezes começa na própria família, com drogas lícitas, como álcool, o cigarro, os medicamentos e outros produtos que aparecem entre as principais causas de morte evitáveis. Quando uma família se depara com o uso de drogas por um dos seus membros, custa a acreditar. Há um misto de vergonha, culpa e medo. A família passa a tentar controlar o usuário e é comum iniciar um processo de mentiras. Os pais começam a querer controlar o que até aquele momento não controlavam, como hora de sair, hora de chegar
e as companhias do filho. Segundo o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos, 58% das famílias são afetadas pelo usuário de drogas. 29% das pessoas se sentem pessimistas quanto ao seu futuro imediato e 33% têm medo que o seu parente tente o suicídio ou alegam já ter sofrido ameaças do familiar viciado. A pesquisa ainda apontou que ao menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar dependente químico. Números impactantes, não é mesmo? Números que merecem atenção e que a gente precisa trabalhar sobre eles. Será que a gente pode efetivamente controlar ou enfrentar essa realidade? O que pode e deve ser feito? Será que essa é uma realidade que ela está só com aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus ou nas nossas famílias evangélicas, sim, que temem a Deus e que estudam a palavra de Deus? Isso também acontece. Certamente que acontece também, né? Então hoje a gente quer refletir sobre a família e as drogas. Recebo aqui no estúdio Daniel Camaforte, ele já esteve com a gente em outros momentos, pastor, psicólogo, pode nos ajudar muito a falar sobre esse tema. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo para a gente aqui. Obrigado, querida, obrigado a você que nos ouve, sempre um prazer poder contribuir. Obrigada, pastor, vamos já falar sobre esse tema, né? Também conosco a Deise Rodrigues Passos, a Deise que é psicóloga e ela é também coordenadora técnica do Centro de Recuperação para Dependentes Químicos, o CREDEC, aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssima por estar aqui. Eu que agradeço pela confiança, pelo convite, pelo carinho e espero contribuir, né, aprender e trocar, né, experiências com os amigos aqui. Certamente. Você tem lidado com esse tipo de problema também no seu dia a dia, né, Deise? Isso, muito tempo. Há 22 anos trabalho na área de recuperação, também com familiares. Já atendi a 27 mil familiares, né, nesse percurso de trabalho, né? Então, e vivi uma experiência muito pessoal, né, também como familiar. A gente conhece esse mundo da angústia e do impacto. Perfeito. Então não é só uma profissional trabalhando nessa área, né? Você tem a questão profissional, né? Como pastor também, questão profissional e a questão da prática de ter vivido situações desse tipo, né? Completa nosso time de hoje, pastor Paulo Moura, vocês já conhecem também, pastor, psicólogo, vai nos ajudar hoje com essa outra reflexão sobre drogas e família. Obrigadíssima, pastor. Que bom, Celeste, estar aqui, pastor Daniel, com Deise, para tratar desse assunto recorrente, mas infelizmente é um tema que nos causa muita preocupação, muita tristeza, né? A gente conhece o tema dependência química, o tema drogas, mas o efeito das drogas na família, o que um usuário de drogas acaba trazendo como consequência negativa para a sua família. Por isso que eu acho que é um tema muito importante. Aqueles que nos assistem, com certeza, vão ganhar, vão absorver muito conteúdo, aquilo que nós vamos poder hoje transmitir, mas de ensinamento, de lição, de prevenção e de cuidado, né? Porque o dependente é um doente, é um ser patológico, precisa de apoio, de acolhimento, de atenção, de ajuda, principalmente. Verdade, verdade. E assim, né, eu considero também a importância da gente falar sobre esse tema, apesar de ser um tema que se fala tanto sobre ele, porque tem um risco, né, de ele ocupar um lugar comum, de começar já a passar despercebido, porque está aí mesmo, né, está acontecendo com todo mundo, já você vê no dia a dia, já não é mais novidade, e aí daqui a pouco fica parte do cotidiano e a gente começa a deixar de ter atenção para algo que precisa ser falado, precisa ser tratado, não é isso? É muito bem lembrado essa questão do impacto, né, e que as pessoas devem continuar tendo com determinadas situações, porque às vezes as pessoas se acostumam. Né? Com determinar é o mesmo tema, a gente está falando disso há muito tempo, quais são as práticas preconizadas, quais são as políticas levantadas e como é que é o caso da família, mas é sempre interessante estarmos em alerta e trazendo situações, né, atuais
né, que poderiam ter sido evitadas, até com informações que já foram passadas anteriormente. Então, uma das coisas que nós também trocamos é por que algumas coisas ainda continuam acontecendo, né, com tantas informações, né, pastor, que nós já passamos, né, e aí é que a sua fala foi tão interessante. Vamos refletir em cima disso, até que ponto as pessoas vão se habituar a esse tipo de situação ou então vão partir para uma posição minha, muito particular, de legalização de algumas questões, né? E dizer assim, olha, deixa-se em algum lugar, põe debaixo do tapete, minimiza a situação, legaliza isso, porque tá muito gritante, né? O outro aspecto que eu levanto nessa mesma linha da importância da reflexão é porque, via de regra, a gente só vai se preocupar com isso na hora que entrou na casa da gente, né? Na hora que está aqui do nosso lado, a gente diz, meu Deus, agora está acontecendo comigo. E hoje, o que a gente quer também provocar é uma reflexão do tipo, vamos fazer alguma coisa antes, vamos prestar atenção para blindar a família, núcleo principal de todos nós, para que eu não quero que isso chegue na minha casa, não, né? Não quero que isso chegue na minha casa. Infelizmente, a cultura brasileira não é ou não favorece que se tenham projetos de prevenção na base, né? E bem alinhavados, bem realizados, no âmbito familiar, no âmbito comunitário, no âmbito escolar, no âmbito empresarial. São frontes que uma nova cultura pode começar a ser gerada, né? Na medida em que você informa bem e trata de outras questões que são talvez muito mais importantes do que a própria informação. Se você tem um ambiente familiar, por exemplo, estável, né? Ou se você oferece numa comunidade menos favorecida opções de lazer, horizontes pelos quais lutar à frente na vida, tudo isso é naturalmente preventivo. Então são questões que realmente a gente precisa trazer o tempo todo, para não tratar do problema quando já deteriorou demais, né? Mas começar a tratar na base. Para evitar efetivamente que aconteça. Celeste, você comentou no primeiro bloco de uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, que mostra que nós temos no Brasil cerca de 8 milhões de dependentes químicos. Isso. Isso é um número alarmante, expressivo. A mesma Universidade Federal de São Paulo constatou numa pesquisa que nós temos no Brasil cerca de 28 milhões de pessoas que vivem com um dependente químico, seja um parente, um familiar. Isso também me preocupa muito. Quer dizer, nós ouvimos muito falar na expressão fumante passivo, que é aquela pessoa que está no entorno do fumante ativo que sofre os efeitos do fumo. Guardando as devidas proporções, nós temos muitos dependentes passivos, que sofrem também os efeitos na vida cotidiana de um dependente ativo. Então, a dependência química, ela desgraça, ela destrói não só a vida do dependente, principalmente a vida dele, mas aqueles que estão no entorno sofrem muito. Não vou dizer que sofrem mais, mas sofrem muito. Porque, sem dúvida alguma, um usuário de drogas dentro de uma casa, seja cocaína, maconha ou o próprio crack, destrói a vida de uma família, desarticula, desestabiliza, impera o caos numa casa que tem um usuário de drogas. Por exemplo, até as drogas consideradas lícitas. Você conviver com uma pessoa alcoólatra dentro de casa, isso é terrível. Conviver com um fumante é terrível, o cheiro. Então, assim, a droga, infelizmente, é uma droga, desculpe a expressão muito pejorativa, mas ela causa uma destruição, principalmente no indivíduo, mas também no seu entorno, nos familiares, nos parentes, nos amigos. Todos acabam, infelizmente, se envolvendo. Eu quero aqui citar um exemplo do meu amigo, pastor Daniel, ex-dependente químico. Ele cita no seu testemunho, Daniel, eu tenho a liberdade de falar sobre isso porque você já contou o seu testemunho inúmeras vezes, como o envolvimento dele com as drogas trouxe tristeza aos pais, à família. E é verdade. Uma pessoa que se envolve com as drogas, ela não tem noção do mal que ela causa, principalmente a ela, mas principalmente naqueles que estão no seu entorno. Isso é terrível. Pegar um gancho do que o pastor está trazendo, que é uma visão de que essa pessoa, ela não é alguém à parte. Ela é parte dessa família e essa família, todo esse contexto, ela está convivendo frutos que ela também plantou. Esse alguém não surgiu do nada.
né? Na nossa abordagem psicológica, a gente chama de o indivíduo que ele é identificado, mas toda a família precisa se rever antes, durante e após o indivíduo se tratar. Perfeito, Deise. A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, a gente vai dar uma paradinha. E a minha questão e a minha provocação seria exatamente por aí. Quando um indivíduo no seio da família, ele vai buscar a fuga, né, nas drogas, porque via de regra é também uma fuga de alguma questão, ou de um fortalecimento pessoal, de uma baixa autoestima, alguma coisa. Quando ele vai buscar as drogas, na verdade, isso pode-se afirmar que a família já está doente e que ele é um reflexo dessa doença da família. Como vocês veem isso? Qual a experiência que vocês têm? E o que a gente pode compartilhar com as famílias que nos ouvem nesse momento? Ok? Intervalo. Cabeça pra cima.